Meu nome é Luiz Miguel. Venha você também se tornar um líder. Venha participar do ELAP, Programa Futuros Líderes nas Américas, no Canadá. Hoje vamos falar sobre uma das bolsas mais interessantes oferecidas pelo governo canadense, a ELAP, Emerging Leaders for Latin America. Se você está na graduação ou pós-graduação, escute atentamente a esta gravação, pois esta pode ser uma oportunidade para você estar no Canadá. Eu agradeço pela disponibilidade e o interesse da Embaixada em participar dessa entrevista, bem como do Luiz Miguel como seu representante. Luiz Miguel da Rocha é assessor de Relações Acadêmicas e Parlamentares da Embaixada do Canadá. Ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas e é mestre em Assuntos Internacionais, com ênfase em América Latina, pela Universidade de Ohio. Na Embaixada, Luiz Miguel trabalha na área da educação, onde coordena o dossiê da cooperação acadêmica entre o Canadá e o Brasil para parcerias, mobilidade e relações governamentais. Seja muito bem-vindo, Luiz Miguel. É um prazer tê-lo como entrevistado. Olá, Carla Renata. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar participando dessa iniciativa da Rede Alumni Canadá Brasil. Muito obrigado. Bom, Luiz Miguel, agradecemos mais uma vez a sua participação. Sabemos que o ELAP é um dos programas mais importantes que conhecemos aqui em nossa rede Alumni, em relação ao desenvolvimento de novos líderes. Na verdade, nossa rede foi fundada com a ajuda e liderança de grupos de ELAPers. Como é que você poderia falar para a gente, de uma forma geral, quais seriam os objetivos estratégicos do programa ELAP? Com certeza. Em 2009, o Canadá lançou o programa de bolsas Futuros Líderes nas Américas, conhecido pela sua sigla em inglês, ELAP, visando apoiar o desenvolvimento do capital humano e da próxima geração de líderes nas Américas. E, ao mesmo tempo, fortalecendo os vínculos entre as instituições de nível superior no Canadá e na América Latina e Caribe. O ELAP já está em seu 7º ano de funcionamento e as bolsas continuam a avançar os objetivos do Canadá para as Américas, ou seja, a governança democrática, a paz, a segurança e a prosperidade na região. O programa também fortalece vínculos institucionais em diversos campos e promove uma série de colaborações em pesquisa. O ELAP foi lançado durante a realização da Cúpula das Américas, o que reforça o programa como um marco da cooperação e engajamento do Canadá no continente americano. Interessante. E a respeito dos estudantes, qual tipo de estudante, aluno de graduação e de pós-graduação, vocês estariam interessados em trazer para esse programa? Então, o ELAP apoia a formação de novos líderes nas mais diversas áreas do conhecimento, como engenharia, ciências biológicas, ciências sociais, ciências humanas, concedendo bolsas de estudo e de pesquisa para uma gama diversificada de participantes. O programa é bem competitivo, então é importante ter um bom rendimento acadêmico e fluência no idioma inglês ou francês, dependendo da instituição de destino. Isso é importante para acompanhar bem as classes e as discussões em sala de aula, que são frequentes no ambiente acadêmico canadense. Além disso, o programa está aberto, então, a alunos da graduação, mestrado e doutorado, e o programa cobre as despesas, tanto do curso, como do transporte aéreo, passes de ônibus, alojamento, livros, alimentação, despesas com visto e com seguro-saúde. Para vocês terem uma ideia, o ELAP já contemplou mais de 3.080 bolsistas desde 2009. E só para o Brasil foram quase 780 bolsas, cerca de 25% das bolsas do ELAP foram para o Brasil nesse período. Puxa vida, que interessante. Então, o Brasil ele vem fazendo, tendo essa cooperação de maneira assídua. Eu vou te perguntar quais são as dúvidas mais frequentes, já que eu vejo uma participação grande do Brasil, o que é que eles vêm perguntando a respeito do programa? As dúvidas mais frequentes estão relacionadas ao processo de candidatura. O ELAP ele tem um processo inovador, uma vez que é a instituição canadense que formaliza a candidatura em nome do estudante, e não o estudante diretamente. Então, assim, compete ao estudante assegurar que toda a sua informação, que toda a sua documentação esteja completa, que os documentos de apoio sejam enviados para a instituição canadense.
E alguns desses documentos devem ser fornecidos pela universidade do aluno aqui no Brasil. Mas e o porquê desse formato? É que o programa visa aproximar as universidades canadenses e brasileiras, fomentando a cooperação institucional. Então, é importante que ambas as universidades, né, estejam apoiando a candidatura do aluno. Outro ponto importante é que a bolsa é administrada pela instituição canadense. Então, por exemplo, pode ocorrer de o aluno receber o reembolso das despesas de passagem aérea e de visto após a sua chegada no Canadá. Então, esse é um detalhe importante também. Muito interessante. E nesse momento de aplicação, quando o aluno está buscando conseguir a bolsa, né? Qual é o maior desafio encontrado, tanto pelo estudante brasileiro, quanto pela universidade canadense, no momento da inscrição ao ELAP? Um passo importante no processo é identificar, junto à sua universidade, né, quais são os acordos e cooperações existentes com as universidades canadenses. Né? O aluno deverá também expressar interesse em participar do ELAP junto à assessoria de cooperação internacional e indagar se há um edital interno específico de pré-seleção para o ELAP. Então, diante desse processo, já que o processo de inscrição é um dos desafios e a formação dessas parcerias, quando o aluno se interessa, por onde é que ele deveria começar a inscrição dele? Essa é uma das perguntas dos interessados em aplicar para a Bolsa, né? Por onde é que ele deve começar? O primeiro passo. Certo. Então, um diferencial do ELAP é que deve existir acordos entre a Universidade Brasileira e a Universidade Canadense, né? Então, ele vai se candidatar a uma Universidade Canadense que tem acordo. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é de identificar quais são os acordos institucionais existentes. De posse dessa informação, então, você também pode entrar em contato direto com a Universidade Canadense, né, que você identificou, que é do seu interesse, e identificar um possível orientador na sua área de estudos. E como você faz isso? Você pode fazer uma busca no site da universidade e escrever para os professores diretamente. Isso é muito comum no Canadá. Em geral, os professores canadenses são muito acessíveis e costumam responder a todos os e-mails. Isso é uma prática muito comum no Canadá. Mas antes disso, de entrar em contato direto, como é que ele poderia saber qual a universidade tem convênio com a sua própria universidade? Como é que existe essa parceria? Se existe algum lugar em que ele já pode procurar e encontrar essas informações, a existência dessas parcerias? O aluno deve buscar a área de cooperação internacional da sua instituição. Uhum. Ou então um professor. Muitas instituições têm um professor, às vezes é um professor, por exemplo, de relações internacionais, que é responsável pelos assuntos internacionais da instituição. Tá? O outro caminho também é visitar o site da universidade, que em geral lista os acordos e iniciativas existentes. Muito interessante. O interessante é que parece, pelo que você vem falando, que o aluno ele tem uma autonomia para buscar essas informações e para tentar construir uma parceria. Como uma parceria pode ser estabelecida para que o estudante consiga aplicar para a Bolsa? Muitos dos acordos firmados decorrem de parcerias existentes entre pesquisadores ou de algum projeto estratégico das universidades, né, visando expandir as cooperações internacionais. A educação é um dos pilares das relações Canadá-Brasil. E diversas delegações canadenses têm visitado o país para explorar novas parcerias. Então, muitas novas parcerias, cooperações decorrem de visitas. Por exemplo, em junho do ano passado, a ABRUEM, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, realizou uma missão exitosa ao Canadá, justamente para discutir novas sinergias de cooperação acadêmica e mobilidade. Em novembro, uma delegação de escolas canadenses de agronomia e medicina veterinária esteve no Brasil, em visita a 4 cidades. Então, há muitas trocas, né? Muitas trocas são feitas através dessas ações. Além disso, sempre que possível, o Canadá financia a participação de instituições brasileiras em missões de colaboração do ELAP, com o objetivo de visitar o Canadá
e prospectar parcerias com universidades canadenses. Então, as parcerias sempre, assim, podem ser afirmadas aí por diversos caminhos. Entendo. Então, o próprio estudante ele vai poder liderar esse processo da criação de uma nova parceria. Sim, isso é possível também. Muitos estudantes, principalmente da pós-graduação, foram os motores por detrás da criação de novas parcerias. E, assim, existe alguma distinção entre as universidades e as faculdades, né? Tanto as universidades podem participar dessas parcerias, quanto as faculdades também? Sim. O programa está disponível para todas as instituições de ensino superior, universidades, institutos federais, universidades comunitárias, centros universitários, faculdades. E no caso da graduação, é preciso que haja um acordo entre as instituições. No caso da pós-graduação, uma cooperação, pelo menos uma cooperação entre professores ou pesquisadores. E lá no Canadá, cerca de 80 universidades já receberam alunos brasileiros através do ELAP. E se uma parceria ela não está estabelecida ainda, mas a universidade tem o interesse de enviar esse aluno, seja ele de graduação, seja ele de pós-graduação, como é que ela deveria proceder? Os escritórios do Canadá no Brasil, embaixadas, consulados, sempre buscam conectar, fazer a ponte, né, entre as escolas brasileiras e canadenses ao longo do ano, como, por exemplo, nas feiras de estudos ou durante a reunião anual do FAUBAI, né, que é a Associação dos Professores Internacionais das Universidades Brasileiras, que sempre conta com a presença canadense. Também várias associações de universidades brasileiras também têm se organizado para visitar o Canadá. Essa parceria, pelo que a gente veio conversando aqui, ela acontece normalmente via instituição, mas poderia acontecer também entre os professores do Canadá e do Brasil? Sim, também pode acontecer entre professores. Por exemplo, existem alguns programas de bolsas para projetos conjuntos de pesquisa, né, que envolve a Universidade Brasileira e a Universidade Canadense, que pode aí também levar a novas parcerias. E esses professores, eles precisam ser necessariamente professores da pós-graduação ou os professores da graduação também entrariam nesse processo de parceria? Bom, no caso do ELAP, não há um requisito específico nessa questão, né? E sabemos que muitos professores transitam entre a graduação e a pós, mas, assim, realmente não há um requisito específico para isso. O aluno terá que identificar um professor aqui no Brasil que realmente irá apoiá-lo no processo de candidatura. E como eu falei anteriormente, justamente para aproximar as universidades, aproximar os professores, facilitando a colaboração para esse projeto específico do aluno, mas também para o futuro. Em se tratando de estudantes da graduação, o governo canadense dá alguma orientação ou algum critério às universidades brasileiras a respeito de como é que deve ser essa pré-seleção feita pela instituição, ou ficaria a cargo mesmo da universidade montar esse processo? Porque essa é uma das dúvidas, por exemplo, de um membro do Face Group, que ele pergunta se a pré-seleção seria feita pelas instituições brasileiras e se o jovem entra em contato diretamente com a universidade de destino ou o governo canadense no site. Nenhum desses alunos estão matriculados, enfim. Então, realizar uma pré-seleção, ter uma pré-seleção é uma decisão de cada universidade aqui no Brasil. Algumas universidades têm esse processo interno, outras não. Tá? Então, aquelas que têm um processo interno vão ter um edital interno de pré-seleção, com datas específicas. Então, é importante que o aluno fique atento e acompanhe essas informações. Independente disso, o aluno, sim, pode iniciar um processo para identificar o seu orientador canadense, né, que seja de interesse para a sua área de estudos. Seja através de pesquisa no site da Universidade Canadense, enviando um e-mail para o professor, ou então, às vezes, um pesquisador, um professor brasileiro que já tenha um contato também lá na Universidade de Destino. Então, isso também ajuda a facilitar o contato. E com relação a esse aluno, existe algum limite de idade para participar do projeto? Se ex-alunos de intercâmbio podem participar? Né? Como é que funcionaria? Não há um limite de idade. Tá? O requisito é que o aluno esteja regularmente matriculado no curso.
Então, ele precisa ser um aluno ou da graduação, ou do mestrado, ou doutorado. Então, de forma que ex-alunos, no caso, não poderiam participar. E se ele for algum ex-aluno de intercâmbio, ele poderia participar? Normalmente, há uma preferência para quem não esteve no Canadá com bolsa do governo canadense anteriormente. Né? Entendo. Então, se o aluno fez um intercâmbio de idiomas, por exemplo, anteriormente, sim, ele poderia participar do ELAP. Sim. Entendo. E falando então em intercâmbio a respeito de idiomas, esse aluno que vai aplicar para a bolsa, necessariamente ele precisa ter uma comprovação da proficiência em inglês ou em francês? É importante que ele tenha uma boa proficiência, né, para acompanhar o curso, mas é a universidade canadense que vai determinar qual o nível de proficiência necessário e quais seriam os comprovantes que ele teria que apresentar. Né, e o prazo que ele teria também para fazer isso. Aí é a Universidade Canadense lá que vai realmente, né, determinar quais seriam os requisitos na questão do idioma. Certo. E a respeito de alunos de pós-doutorado, seria possível aplicar para o ELAP? A Bolsa ELAP ela é específica para os alunos da graduação, mestrado e doutorado, somente. Uhum. Mas, para o pós-doc, o Canadá oferece uma bolsa bem interessante, que é a Bolsa Bunting Fellowships. É uma bolsa específica para doutorado e a pessoa interessada pode olhar no nosso site de bolsas internacionais ou no site da Embaixada que tem informação sobre o programa lá. Esse é o Bunting Fellowships. E agora é uma boa época para olhar. Tá? Dentro do cronograma, essa já é uma boa hora para buscar informações e iniciar o contato com a Universidade Canadense. Muito interessante, Luiz Miguel, essa possibilidade também de uma outra bolsa para poder ir para o Canadá e fazer os seus estudos, né? A Cris Andrade, ela mandou uma pergunta falando o seguinte, que ela é estudante do curso de Engenharia de Alimentos da PUC, do Paraná, em Curitiba, e irá se formar em janeiro do ano que vem. Mas ela também está interessada em realizar um estágio fora do Brasil, por um período de aproximadamente 6 meses de duração, e ela vê que a Bolsa ELAP é interessante para esse período que ela deseja passar fora. Então, ela quer saber se é interessante, se há essa possibilidade para ela fazer esse estágio fora, né, através do ELAP. Sim, os alunos do mestrado ou do doutorado, sim, podem fazer estágio de pesquisa na Universidade Canadense por meio do ELAP. Já os alunos de graduação, normalmente seguem alguns cursos específicos na sua área. Tá? Então, normalmente, os estágios são para pesquisa e mais na pós-graduação. Tá, ok. Bom, Luiz Miguel, nós recebemos também uma pergunta em que o aluno ele pergunta da seguinte forma: ele pode se inscrever em mais de uma universidade para o ELAP? O ELAP, como eu disse, tem esse processo diferenciado de inscrição, em que a inscrição é realizada pela instituição canadense, que tem um acordo com a sua instituição no Brasil e que tenha interesse na sua candidatura. Então, é necessário que você reúna diversos documentos, que você tenha o apoio da sua universidade. Então, normalmente, no ELAP, o aluno se candidata a apenas uma universidade. Não é de praxe, não é comum ter mais de uma inscrição, até porque o aluno não realiza essa inscrição diretamente. Então, a gente vem se encaminhando para o final da nossa entrevista e eu queria aproveitar esse momento, agradecer você, Luiz Miguel, e fazer só mais uma pergunta a respeito do que você poderia acrescentar como sugestão para quem vai aplicar para esse ano letivo que começa agora em 2016 e finaliza em 2017. Olha, o Canadá é o país que recebe o maior número de estudantes brasileiros, né, de brasileiros que vão estudar no exterior. E estudar no Canadá é uma janela para o mundo. Eu diria que é a chave de um futuro promissor, pessoal e profissional. Então, em termos de dicas, o que eu diria? Leia atentamente as diretrizes do programa, no site de bolsas do governo do Canadá. Converse com o setor ou pessoa responsável pela cooperação internacional na sua instituição, na sua universidade. Fale com pessoas que já participaram do programa. E fique atento às dicas da Rede Alumni Canadá Brasil de como se tornar um ELAPer.
Bom, espero que as informações tenham ajudado e eu agradeço pelo convite, parabenizando a Rede Alumni por essa brilhante iniciativa, que certamente vai ajudar muitos estudantes a se tornarem novos líderes. Luiz Miguel, agradecemos mais uma vez sua disponibilidade e o esclarecimento quanto às nossas dúvidas, né? Muito obrigada pelas informações e desejamos muito sucesso na seleção dos candidatos para esse programa tão interessante. Para você que está ouvindo, não deixe de baixar o guia ELAP disponível na página www.alumnicanadabrasil.com/ELAP. Um excelente dia para vocês e até a próxima!